Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um programa aqui no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Será que você tem dúvidas sobre como funciona o primeiro atendimento psicológico? Hoje nós separamos uma dúvida de uma seguidora aqui do nosso canal que trouxe questões muito interessantes sobre a primeira sessão psicológica, sobre precificação, se pode cobrar valores diferenciados em relação à primeira sessão, se normalmente é feito isso. Também sobre a duração da primeira sessão e, olha que pergunta interessante, se é possível recusar o acompanhamento de uma pessoa após a primeira sessão. Nós vamos, então, nesse vídeo, trazer alguns pontos de reflexão sobre essas dúvidas e sobre a primeira sessão de um acompanhamento de um serviço psicológico. Então, se você já gostou do tema, deixa aí sua curtida, inscreva-se aqui no nosso canal. Desde janeiro, todos os dias, de segunda a sexta, um vídeo com dicas, orientações, troca de experiências sobre a psicologia, sobre o universo da psicologia. Sem mais delongas, nós já vamos aqui compartilhar a dúvida da colega. Deixa eu abrir aqui para mostrar aqui para vocês. E vamos trazer algumas reflexões sobre essa dúvida. Então, nós estamos aqui. Agradeço a participação, Diário de uma Vencedora, Marisa6269. Obrigado pela pergunta, por acompanhar nosso canal, por contribuir. E Marisa diz o seguinte: olá, como vi que você interage com os seus seguidores, me inscrevi também. Tenho algumas dúvidas. Na primeira sessão seria entrevista, certo? Porém, deixar o paciente falar e reservar uns minutos que antecedem final para a entrevista, o primeiro atendimento tem valor diferente dos demais atendimentos? Quanto tempo deve durar o primeiro atendimento? Você utiliza algum artifício para conhecer o seu paciente, que não seja entrevista, para saber com quem você estará lidando? Se sim, pode nos dar dica? Exemplo, chega a você um possível futuro paciente. Você faz o primeiro atendimento com entrevista, mas você ainda não sabe exatamente quem ele é. Como é a conduta diante da sociedade? Você se previne em saber algo do tipo? Alguma vez, após a entrevista, você já recusou algum cliente, paciente? Mais uma vez, Diário de uma Vencedora, Marisa6269, obrigado pela pergunta. Questões muito interessantes, até muito atuais em relação às nossas demandas do serviço psicológico. Então, nós vamos tentar responder por parte. Eu vou utilizar aqui ainda de apoio a pergunta da nossa seguidora, Diário de uma Vencedora, Marisa. Começando, então, pela parte de cima, né, de uma questão que tem várias, de uma dúvida, perdão, que tem várias questões. A pergunta se na primeira sessão seria entrevista. Sim, eu recomendo que na primeira sessão você utilize principalmente da entrevista. A gente tem programas aqui que falam dos tipos de entrevistas mais recomendados para cada tipo de serviço. Pensando num atendimento psicológico, eu vou tratar aqui a sua dúvida como se fosse para um acompanhamento psicológico. Recomendo que essa primeira entrevista ela seja uma entrevista aberta, tem muitas perguntas estruturadas, tá? Deixando o paciente falar, como você mesmo trouxe, e falar abertamente, falar sobre o que está acontecendo com ele. O tempo maior vai ser para a fala do paciente, do cliente, e realmente eu reservo uns minutos finais para fazer o fechamento daquela primeira sessão, já estabelecer um tipo de contrato, não necessariamente eu fecho o contrato agora, mas de uma certa forma já está estabelecendo o setting terapêutico, tá? O setting do serviço. Lembrando que isso com foco no atendimento de acompanhamento psicológico terapêutico. Existem vários outros serviços psicológicos, essa não seria, talvez, o funcionamento mais adequado do atendimento. Por exemplo, em caso de algumas avaliações, como avaliações para vasectomia, laqueadura, algumas demandas de perícias, que a gente só tem 1 ou 2 atendimentos, o fluxo não seria esse, né? Eu trabalharia principalmente com a entrevista semi-estruturada, mas já com aplicação de instrumentos, considerando o tempo que nós vamos ter reduzido com o paciente. Continuando aqui com as questões da dúvida trazida por Marisa, quanto tempo deve durar o primeiro atendimento?
Primeiro atendimento trazendo por acompanhamento psicológico geralmente tem a duração dos demais atendimentos, dos demais encontros. Então, se eu estou no atendimento particular, o tradicional, o comum, é atendimento de 50 minutos a 1 hora. Isso também vai acontecer no primeiro atendimento. Se eu estou em atendimentos de políticas, né, públicas ou de saúde suplementar como o plano de saúde, em média 30 minutos. Agora, depende muito da demanda do paciente que você está recebendo, do perfil desse paciente. Por exemplo, crianças, geralmente no primeiro atendimento a gente vai escutar os responsáveis também. Muitas vezes só os responsáveis, mas em alguns casos os responsáveis e o paciente, né? Criança ou adolescente. Nesses casos, geralmente os colegas tendem a estender um pouquinho mais a primeira sessão. Mas quando a gente fala de atendimentos iniciais, não é só a primeira sessão, tá? Geralmente é de 1 a 3 sessões para fazer o levantamento da demanda, o que é que está acontecendo com o paciente, quais são as hipóteses possíveis e o planejamento do acompanhamento ou da avaliação ou da intervenção psicológica. E, geralmente a gente vai levar de 2 a 3 atendimentos para fazer isso, pensando numa clínica, né? Atendimento clínico. Então, quanto tempo deve durar? Normalmente o tempo comum de uma sessão. Você utiliza de algum artifício para conhecer o seu paciente que não seja a entrevista? Para saber com quem você estará lidando? Artifícios eu vou trazer como métodos e técnicas, tá, Marisa? Vai depender do serviço. Se eu estou fazendo uma intervenção de avaliação, de psicodiagnóstico, sim. Normalmente vou utilizar da entrevista, de exame clínico, de observação. E se são atendimentos de serviços mais rápidos, até mesmo da utilização de testes. Pensando numa intervenção para acompanhamento, para psicoterapia, o primeiro atendimento eu não vejo como um objetivo interessante já querer fazer uma investigação, tá? Já querer saber quem é aquela pessoa, já querer identificar o que está acontecendo com ela. O principal objetivo, finalidade, a principal postura, primeiro, objetivo e finalidade, acolher, entender o que está afligindo aquele paciente ou cliente e como ele está lidando com aquilo. Esse é um dos 3 principais objetivos. Mas tem um quarto, que é criar um ambiente acolhedor para que o paciente e cliente ele se sinta confortável para estar ali com você e para que ele também comece a criar uma relação de confiança, porque senão o serviço não vai andar. Outro objetivo, podemos dizer que são 5, que às vezes acontece, é o próprio efeito que nós chamamos de efeito catártico, né? A catarse que o próprio atendimento para alguns pacientes estar de frente de um psicólogo, poder falar abertamente sobre aquilo que está afligindo, também acaba sendo um objetivo dessa primeira sessão para alguns pacientes. Lógico que também alguns colegas já gostam de ir estruturando, levantando algumas informações para já conseguir, podemos dizer assim, dados para um planejamento dos próximos atendimentos. As finalidades, então, suporte, acolhimento, o estabelecimento do setting terapêutico e o rapport com o profissional de psicologia, tendo também como consequência direta ou indireta o próprio efeito catártico, diminuição da ansiedade e da angústia do paciente. Então, não se preocupe tanto no primeiro atendimento de fazer investigação, de entender já quem é o paciente, o que está acontecendo com ele. Deixe ele aberto, faça uma entrevista aberta, escolha, seja continente, esteja presente e use a escuta ativa, né, o silêncio ativo e mostre que você está ali para o teu paciente e o teu cliente. Continuando aqui, eu acho que já os últimos pontos das questões, se de alguma forma, ela pergunta aqui, você faz primeiro atendimento com entrevista, mas você ainda não sabe exatamente quem ele é, como é a conduta diante da sociedade. Você se previne saber algo do tipo? Aqui eu estou percebendo que na sua pergunta está trazendo preocupações com segurança, a segurança, melhor dizendo, da psicóloga e do psicólogo. Esse é um tema que é pouco discutido e em algumas lives eu já discuti aqui, em alguns cursos, eventos que eu participo, que a psicóloga e o psicólogo se colocam numa situação de fragilidade, talvez não fragilidade, mas de vulnerabilidade, na própria prestação do serviço. Muitas vezes a gente vai atender uma pessoa que a gente não sabe nada do histórico dela, não sabe nada do passado, inclusive criminal dela, e a gente vai entrar numa sala fechada, um consultório que só está o psicólogo e o paciente em 4 paredes, né? E a gente não faz revista para ver se a pessoa tem arma, isso não é da prática do atendimento de nenhum profissional, na realidade. Então a gente se coloca, a gente e outras categorias, em risco, é verdade.
E ainda tem um reforço maior dentro da psicologia. Mais de 70%, 60%, 70% ou mais dos profissionais são mulheres, né? Querendo ou não, mais vulnerável a questões de violência, de agressividade. Um ponto que eu acho interessante é tentar diminuir esse risco. Primeiro ponto, nunca atenda pessoas a primeira vez ou nos primeiros atendimentos em horários noturnos ou principalmente em horários que não tenham um fluxo maior de pessoas lá na clínica onde tem o seu consultório. Segundo ponto, é interessante você adotar o que é feito em algumas instituições públicas, né, de saúde, chama colocar o profissional numa situação de maior facilidade para fugir da sala. Seria isso. Se a porta do teu consultório é aqui, por onde o paciente entra e sai, você nunca vai atender, deixar ele aqui e você atrás dele, ou seja, o paciente ficar entre você e a porta. Isso é uma conduta de risco. Então procure colocar o contrário. Se a porta de saída é aqui, a sua poltrona vai estar aqui, seu paciente vai estar depois, né, de você. E nos primeiros atendimentos você pode até utilizar uma mesa, né? Tem colegas que já gostam de ir para o divã. Isso vale a pena analisar, né? Primeiro, principalmente pacientes que você não tem muita informação, coloca uma mesa entre você e ele e a porta sempre atrás de você e nunca atrás do paciente. Outro ponto que pode ser interessante é tentar colher alguma informação do próprio paciente sobre o histórico dele já nos contatos preliminares, mas é uma informação que pode ser que não é tão segura, né? Pode ser falseada pelo próprio paciente. Ainda bem que isso não é de acontecer com frequência, né? Raramente acontece alguma ação de ameaça, de violência contra psicólogos e psicólogos dentro do serviço. Mas é uma preocupação interessante. Por fim, você já recusou, perdão, algum cliente, paciente, após a entrevista, né? Alguma vez após a entrevista você já recusou algum cliente ou paciente? O termo recusar não é um termo talvez mais apropriado, porque recusar parece o seguinte: o paciente tem perfil para o meu serviço, ele precisa e eu recuso. Não, nunca aconteceu de eu fazer isso. O que é que acontece? Muitas vezes após a primeira sessão, no término da primeira sessão, junto com o paciente, já identifico que não. O paciente não está no momento precisando da minha intervenção, do meu serviço, talvez de um serviço de um outro profissional. Então, mais a palavra não é recusar. Eu faço, olha, eu entendo que o que está acontecendo com você, mas a pessoa que eu recomendo, o profissional que eu recomendo, a intervenção que eu recomendo é essa. Isso já aconteceu muito mais em orientação profissional, eu percebi que o paciente não precisava daquele acompanhamento, daquele serviço, e aí deixei claro, e a gente, na primeira sessão, fez uma sensibilização e um fechamento e um acordo sobre isso. Já teve situações de a demanda do paciente ser algo que eu não sou especialista, e aí a gente precisa ser humilde e reconhecer, olha, eu sou psicólogo, mas essa sua demanda, eu tenho pessoas que são mais qualificadas para te atender, então não é uma recusa, pelo contrário, é uma questão até ética, da gente recomendar um outro profissional que esteja mais preparado para atender aquela pessoa. E comigo nunca aconteceu de eu atender uma pessoa que do ponto de vista ético eu não podia atender, que às vezes a gente só percebe no atendimento. É uma pessoa que tem um vínculo muito próximo, né? Que tem um vínculo muito próximo ou no local que eu trabalho, ou com uma pessoa, ou alguém que seja muito próximo a mim, que dependendo isso não é nenhum impedimento para atendimento, mas nunca tive dilemas éticos que descobri na primeira sessão que aquela pessoa não poderia ser atendida por mim. Mesmo assim não seria uma recusa, né? Seria uma questão ética, um impedimento. A recusa é mais, pelo menos no meu entendimento, de eu posso atender, eu conheço, eu tenho qualificação para atender aquilo, mas eu não quero atender. Então, comigo isso nunca aconteceu. Eu pulei um ponto sobre valores. O primeiro atendimento tem valor diferente dos demais atendimentos? Isso depende muito de cada profissional e às vezes até de alguma abordagem. Mas vamos trazer para algo comum. Se o meu primeiro atendimento ele faz parte de um processo que geralmente eu faço uma avaliação, um planejamento para depois das intervenções, então é comum que não é o primeiro, mas os primeiros atendimentos eles façam parte de um processo avaliativo com um valor diferenciado. Mas o mais comum, mais praticado pelos colegas é que a primeira sessão ela tem um valor comum das outras sessões, dos outros atendimentos psicológicos. Algumas abordagens ou pelo menos
Alguns profissionais adotam que no primeiro atendimento, como eu não sei se o paciente vai estar comigo ou não, eu cobro geralmente um valor um pouco maior, porque eu vou ter o atendimento, eu já vou fazer uma análise para possíveis encaminhamentos, ou até mesmo para o contrato, né, e a manutenção do serviço, ou o início do serviço. Tem colegas, mas não é uma prática comum, que pode cobrar um valor diferenciado. O que eu recomendo é que no primeiro atendimento, sim, você tem um valor, geralmente um valor médio que você cobra, mas deixe claro ao seu paciente ou cliente que se vai cobrar um valor diferenciado, justifica o porquê, fundamente o porquê, e aí dependendo se for só por uma avaliação para depois um planejamento terapêutico, aí você deixa isso bem amarrado também no contrato. Mas por fim, geralmente são os mesmos valores, do primeiro atendimento em relação às sessões seguintes. Isso falando de psicoterapia. Bem, mais uma vez, diário de uma vencedora, Marisa 6269, obrigado pela participação, pela excelente proposições de quesitos, de dúvidas e de questões. Se você também tem dúvidas, pode deixar na descrição desse vídeo e outro vídeo, sugestões de temas. Nós estamos agora de segunda a sexta trazendo vídeos, programas, conteúdos para você sobre a psicologia, sobre o exercício profissional de psicólogas e de psicólogos, e sobre essa profissão que a gente ama tanto. Essa semana a gente está dando um foco sobre desenvolvimento profissional, sobre psicologia clínica, sobre crescer profissionalmente. E hoje nós falamos da primeira sessão, trazendo dúvidas de uma seguidora do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa a sua curtida. Inscreva-se se ainda não é inscrito ou inscrito. Acompanhe a nossa programação. Como eu já disse, todos os dias de segunda a sexta, um vídeo para você. Até amanhã.